Olá, seja bem-vindo à 12ª aula do curso gratuito de SketchUp e V-Ray. Eu espero que você esteja gostando das aulas do curso. Não deixe de fazer também o seu comentário, é muito importante para que eu possa saber se eu estou te ajudando, se você está gostando. Deixe seu comentário aí embaixo das aulas, estou sentindo falta dos comentários. Eu quero muito também ver o seu resultado após as aulas desse curso. Muito importante também saber se de alguma forma eu te ajudei. E na aula de hoje nós vamos falar sobre texturas. Texturas é um tema muito importante, então eu tenho algumas dicas para passar nessa aula. Não deixe de prestar atenção, anotar tudo, qualquer dúvida é só perguntar. Vamos lá para o meu computador dar início à aula de hoje. Antes da gente iniciar aqui o assunto texturas, eu vou responder o comentário aqui do Ae Kutu Makuivu, comentou aqui no vídeo anterior, perguntando, né, Curve Loft, Shape Bender, Floor Generator, Texture Positioning, Solar North, Profile Builder. Eu não entendi se você perguntou se eu uso esses plugins, o que eu acho, ou se eu não falei nas aulas por quê. Bom, na verdade eu não falei sobre todos os plugins que eu uso, né, porque, como eu comentei, eu quero enxutar ao máximo essas aulas aqui para que a gente tenha um resultado rápido, né? Depois eu vou seguir fazendo vídeos para o canal aí sobre outros plugins, outras dicas, materiais do V-Ray. A intenção é que a gente, esse ano aí, tenha bastante conteúdo para o canal. Mas eu vou comentar rapidamente aqui te respondendo sobre esses plugins que você falou. Primeiro da lista aí é o Curve Loft, né? O Curve Loft é um plugin que eu recomendo sim, ele é bem interessante, principalmente para modelagem de cadeira. Eu já usei algumas vezes, né, escadas em curva também, quando você tem um formato, ele preenche com a malha ali as linhas que você cria. Então eu não uso com muita frequência, até porque eu geralmente quando eu vou modelar objetos mais específicos, do tipo cadeiras, coisas assim, daria para fazer no SketchUp, mas como eu trabalho também com Marvelous, trabalho com 3D Max, às vezes eu acabo optando por uma outra opção, né? Mas Curve Loft é um plugin sim muito interessante, já usei algumas vezes e eu recomendo, tá? Podemos planejar uma aula sobre ele para o canal. Bom, segundo da sua lista aqui, o CLF Shape Bender. Eu já tenho um vídeo sobre ele no canal, onde eu falo sobre modelagem de rampas em curva, né? Então ele é um plugin bem útil. Inclusive eu recomendo esse vídeo, eu vou deixar ele aí na descrição. Se você tem dificuldade com modelagem de rampa em curva, assista o vídeo que eu vou deixar aí na descrição. Eu falo tanto sobre o Shape Bender quanto o JHS Power Bar, que são plugins bem interessantes. Então fica como estudo complementar aí, ok? Recomendo sim o uso, é um plugin muito bom. Terceiro que você perguntou, Floor Generator, está aqui no Sketchucation, né? Bom, é um plugin muito bom. Eu assim, particularmente, eu já passei algumas raivas com ele, então não é sempre que eu uso. Eu vou até abrir aqui rapidamente no SketchUp para mostrar o porquê. Eu até tenho ele instalado aqui, FG. Eu não gosto muito do Floor Generator, se você também quiser baixar, fazer o download, ele fica lá no site da Sketchucation. Eu não gosto muito dele pelo seguinte: quando eu vou criar um padrão aqui, vamos supor que eu quisesse criar um padrão de madeira, né? Já aconteceu algumas vezes de ficar em espaços abertos aqui, vir com falhas. E outra coisa também, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Veio um pedaço faltando. Então ele pode acelerar um pouco o processo, mas ele também não me dá uma modelagem muito detalhada, porque eu vou falar justamente sobre isso. O Round Corner ele vai servir para chanfrar as bordas. E esse Floor Generator, a modelagem que ele dá aqui para mim, não é uma modelagem muito detalhada. Então se eu for mostrar esse piso mais de perto, fazer um deck, eu já prefiro fazer como eu comentei nas aulas anteriores, onde eu faço a ripa, né? Eu faço aqui o modelo da ripa, uso o Round Corner para fazer o chanfro dela. Então eu faço o chanfro nessa ripa aqui com o Round Corner. E aí eu copio ela. Depois eu até vou mixar com aquele plugin que você falou na sequência, que é o Texture Positioning, para dar uma variação de textura. Então uso sim, é bem útil, mas o Floor Generator, eu gosto dele, o que eu mais gosto do Floor Generator é para fazer quando eu quero um revestimento de pedra ou 3D ou algo do tipo, que eu uso aqui o padrão de tipo. E aí eu coloco aqui a opção randomizar imperfeições. Quando eu crio esse padrão aqui, ele já me dá um padrãozinho aí, que com essas imperfeições, se eu escalonar, ele cria esse volume diferente aqui. Então essa é uma das coisas que eu mais gosto nele, porque realmente para modelar isso aqui daria trabalho.
mas você vê que vem faltando um pedaço. Então, para fazer uma parede de tijolo, de repente, poderia ser útil também. Então, eu recomendo. Posso depois fazer uma aula sobre ele para o canal. Acho super válido, mas no meu dia a dia já passei muita raiva. Vocês podem experimentar e ver se ajuda vocês aí, tá? Posso programar uma aula sobre ele para o canal, sim. O Texture Positioning eu uso sim, também está aqui no Extension Area House, está aqui instalado no meu SketchUp. Eu só não falei sobre ele ainda porque a gente não falou sobre textura, né? É o tema da aula de hoje. Então eu já posso dar como um extra na aula de hoje a dica do plugin também. Mas antes de usar o plugin eu quero mostrar a forma nativa aqui, algumas dicas de fazer mapeamento. Mas ele é bem interessante também para criar variação. Mais para frente a gente vai falar sobre ele. Porque eu não posso entrar ainda em um estudo muito avançado porque o curso também é para pessoas que estão iniciando. Então vamos aos poucos aí evoluindo nesse conhecimento. O Solar Norte eu não uso, porque eu falei nas primeiras aulas, o SketchUp por padrão, se você vier aqui em janela, preferências, atalhos e procurar aqui por norte, você tem aqui ferramenta ângulo norte. E eu criei um atalho para que ele use a tecla N para alterar o norte do programa. Então de forma nativa aqui eu consigo alterar o norte. Se eu habilitar as sombras aqui, eu aperto o N e aí eu consigo girar. Então eu não instalo o Solar Norte porque é um espaço que eu considero desnecessário aqui, pelo menos no meu dia a dia eu não uso. O último da lista aqui é o Profile Builder, né? Também com certeza muito útil, muito útil. Quem quiser fazer o download é nesse site aqui, smustard.com. Só procurar no Google mesmo, SketchUp Profile Builder. Ele é bem interessante, ele cria perfis, né? Eu tenho ele instalado aqui também. E ele tem já alguns perfis aqui, né? Que você pode escolher, alguns formatos. Ele também faz a função de siga-me. E aí você escolhendo aqui o perfil, você vai construindo, né? Então assim, na verdade plugins tem uma infinidade de possibilidades aí, muita coisa. Com certeza existem muitos outros, eu uso muito também. Se eu for passar a lista toda aqui, é preferível eu ir fazendo separado, né? Vídeos para o canal. Então tem o Artisan, que é um plugin pago, muito bom. Tem o Bezier, para fazer formas, linhas em curva. E aí você junta com JHS Powerbar para de repente fazer fios, né, e outros formatos. Eu preciso fazer vários vídeos para o canal aí sobre esses plugins, porque é muita coisa. Dá para fazer um curso só de plugins de SketchUp. Entendido? Então deixa aí nos comentários se eu te respondi, se eu esclareci aqui com relação a esses plugins. Eu não entendi muito bem se você estava perguntando se eu uso, por que eu não falei deles. Só para eu entender um pouquinho melhor também se eu esclareci a sua dúvida aí. Então vamos agora voltar lá para a nossa cena da cozinha, dar continuidade ao curso e falar sobre o tema da aula, que é texturas. De volta aqui à nossa cena, agora nós precisamos colorir, né? Colocar aí as texturas, os mapas, isso vai ser extremamente importante. Você precisa ter atenção. Eu ainda não fechei a cena aqui, depois a gente vai fazer esse teto aqui, vai fechar a cena toda, mas a gente já pode conversar sobre texturas e mapeamento. Como que você vai fazer para trabalhar aqui no SketchUp com os materiais, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa foto. Então, por exemplo, a gente precisa de alguns materiais aqui. Aqui a gente tem uma parte de madeira, que é a mesma que entra aqui. Aqui tem uma outra também, que é uma coloração diferente. Temos uma pedra aqui, um granito. Aqui nesse fundo também parece ser uma outra pedra, um outro tipo de granito ali. Temos a madeira aqui também, que já veio no bloco, mas a gente pode trocar. E o primeiro passo para você criar uma textura, um material, é você encontrar um mapa, né? Então vamos começar pela bancada aqui. Se eu quisesse fazer um granito, como que eu faço para encontrar texturas na internet e quais são as dicas que eu tenho para dar com relação a isso aqui? Minha primeira fonte de pesquisa e mais vasta aqui é sempre o Google, né? Então coloco granito textura, venho aqui em imagens. E uma coisa que você tem que ter atenção sempre na textura que você for procurar é a resolução. Então eu sempre venho aqui em ferramentas, tamanho e coloco grande, para que ele filtre aqui as maiores texturas. Então se eu quisesse uma textura de granito para colocar naquela bancada ali, eu procuraria algo que fosse nesse padrão aqui, né? Então voltando na internet ali, eu vou dar uma boa olhada nessas texturas aqui que eu encontro e vou pesquisando. Então a primeira fonte de pesquisa seria o Google. Um lugar também onde eu acho muita coisa é no Pinterest. Então se você não conhece o Pinterest, ele é um site bem interessante para você encontrar referências e texturas. E se eu procurar aqui granito, textura,
Então eu posso de repente pegar um desse aqui, que é o tipo que eu quero, clicar nele e aí clicar nessa opção aqui, que ele vai me mostrar resultados visualmente semelhantes. Então daqui eu já consigo muita coisa, né? O que você vai ter que ter muita atenção com essas texturas aí é principalmente a resolução. Então eu vou abrir uma imagem aqui. E se eu clicar nela, eu vou cair no site do fabricante, né, da origem daquela imagem lá. Então aqui eu já acho várias outras coisas. Aí eu posso abrir essa imagem aqui e salvar esse mapa para criar minha textura lá na frente. Então fica como dica aí o Google, o Pinterest. Vamos para a próxima opção agora. Outro site muito bacana para você encontrar texturas é esse textures.com. Ele é um site pago, onde você vai ter um banco de dados aqui muito grande. Então ele é usado mundialmente aí por muitos artistas de 3D, tanto da área de visualização arquitetônica, quanto games, filmes, muitas coisas aqui você vai encontrar. Então, só que o site é em inglês, então eu teria que procurar por Granite, né? Granite provavelmente eu vou achar as texturas aqui. Então já aparece muita coisa, muitas opções. Poderia procurar aqui de repente por Black Granite, e ele já me dá vários mapas aqui. Então, por exemplo, se eu gostei dessa, eu vou ter a opção das resoluções aqui, né? Que para baixar essas maiores resoluções, geralmente texturas, tente sempre pegar imagens com 1000 pixels para cima, nunca imagens pequenas assim, porque se você precisar aumentar muito a textura, ela vai perder qualidade. Então esse site aqui, se você quiser de repente baixar a versão free mesmo, você precisa criar uma conta nele. E para criar a conta é só você clicar para baixar, ele já vai te dar a opção de Create Account, é só você preencher e-mail, senha, ele vai enviar um e-mail para você. E aqui eu posso agora clicar em Free aqui, e aí é só eu baixar esse mapa, que eu já vou ter a textura aqui no meu computador. Uma resolução pequena, né? Se for aqui Premium Only, aí se eu clicar aqui, ele vai me dar a opção aqui de comprar créditos, né? Então você pode comprar créditos em dólar. Então assim, algumas texturas aqui, pode ser que compense comprar, né? Dependendo do projeto, se você receber um alto investimento naquele trabalho ali, você precisa só daquela textura que você encontrou aqui, vale a pena você comprar um pacote de créditos desse para baixar texturas lá. Tem texturas até de 10.000 de resolução, né? E abrindo aqui o mapa, eu já tenho uma textura boa aqui para fazer o granito também. Vamos agora para mais uma opção onde você pode baixar suas texturas. Um outro site também muito bom para você baixar texturas é o SketchUp Texture Club. Você vem aqui na parte de Textures, ele também é um site pago. Ele é diferente do Textures.com, onde você compra créditos. Esse site aqui você faz um cadastro anual, então vale muito a pena, porque você paga em torno aí de R$30 por ano. E você vai ter um banco de dados aqui de texturas muito grande também para você baixar. Então tem a parte de arquitetura, ou você pode buscar aqui também. Então, por exemplo, Granite. E aí pesquisando ele já vai encontrar várias coisas aqui. Poderia buscar também por Black Granite. Apareceu umas coisas aqui no início nada a ver, mas aqui para baixo você já começa a encontrar texturas aqui de granito preto. Então explore esses sites todos aí, né? Eu vou fazer o seguinte, como esses sites são pagos, eu, sem sombra de dúvida, recomendo que você invista para montar o seu próprio banco de dados de textura. Eu vou fazer como se eu não tivesse esse site aqui. Eu tenho a assinatura e o Textures também. Eu não tenho crédito lá e nem vou comprar. Vou fazer da forma gratuita. Então eu vou usar para essa nossa cena ou o Pinterest ou o Google mesmo, para que a gente não tenha gasto agora no início. Mas eu recomendo que você conheça os sites aí, dê uma olhada nos planos e venha a investir futuramente. Então vamos lá, já sabendo que eu não tenho crédito e nem tenho assinatura no site, eu vou dar uma boa olhada nesse granito aqui. Ele tem umas manchas mais claras, né, umas mais escuras, tem uma variação legal. Eu vou tentar o Pinterest mesmo, apareceram algumas opções aqui. Seria legal saber o nome, né, do granito ali. Mas vamos dando uma olhada aqui, uma explorada. E eu vou ver se eu encontro algo aqui para não ficar maçante. Vou dar um corte no vídeo, se bem que eu acho que essa daqui já funcionaria legal. Acho que eu vou usar essa daqui mesmo. Então vou clicar na imagem aqui para abrir o site. E olha que beleza, né? Esse site aqui, por um acaso, que eu achei lá no Pinterest, ele me dá a opção aqui de fazer download das texturas. Então tem várias aqui. Já posso até salvar esse site aqui dos meus favoritos depois. Se eu precisar de uma textura de granito,
tem um monte para baixar aqui. Ou então eu baixo tudo e salvo no meu computador. E texturas boas, bacanas, né? Eu vou fazer o download de uma aqui, preta, que vai servir para a nossa bancada lá. Vou baixar essa daqui. Então eu já fiz o download da textura e acho que ela tá legal, tá boa. Vamos usar lá na cena para ver como é que fica. Tem uma marca d'água aqui, né? Tem uma manchinha aqui do site, a gente pode até remover. Bom, então já vou começar a falar agora uma coisa muito importante também. Falando de texturas, o seu melhor amigo, quem trabalha com 3D maquete eletrônica, precisa saber Photoshop. Depois eu vou fazer umas aulas de Photoshop também para o canal, dando uma introdução aí no básico. Mas vamos começar a aprender na prática aqui agora. Então eu recomendo que você instale no seu computador o Photoshop versão CC, é a versão mais atual. O Photoshop ele também é um programa pago, você paga mensalidade por ele. E para assinar o Photoshop você vai entrar no site da Adobe e aí você tem os planos aqui, plano fotografia, aplicativo individual. O meu plano é o plano aqui fotografia, eu pago R$35 por mês, então eu recomendo, é o mais em conta. E o retorno vale muito a pena, porque é uma ferramenta essencial aí para a gente poder manipular essas texturas, fazer pós-produção. Então já instale o Photoshop no seu computador também. E o que eu vou fazer agora é abrir o meu Photoshop aqui para a gente fazer alguns acertos na imagem ali. O principal é recortar aquela marca d'água, então já vamos aprender como fazer esse recorte. Já aqui com o Photoshop aberto, o que eu vou fazer é criar um documento aqui, normal mesmo, tanto faz, um A4 pode ser, e eu vou em File, Open, e eu vou localizar minha textura aqui na minha bagunça que eu estou fazendo na pasta aqui. Eu não sou totalmente bagunceiro assim, mas estou fazendo uma bagunça muito grande ali. Então, abri a minha imagem aqui, e para fazer um recorte é bem simples, é só você pegar a ferramenta aqui, Crop, ou Recortar, se o seu Photoshop estiver em português. Depois eu posso fazer uma aula para o canal como colocar o Photoshop em inglês, né? Bem simples também, mas clicando ali, seguindo pelo ícone recortar, você faz aqui o recorte, apertando o Enter, eu removi aquela marca d'água que tinha ali embaixo. Então, Photoshop aqui, Alt e o Scroll, você aproxima e afasta o zoom, basicamente só isso que a gente precisa para fazer um recorte aqui. E agora eu vou salvar, vou em File, Save As, ou arquivo salvar como. Vou escolher o formato que eu quero, vou botar JPEG mesmo, e vou salvar aqui como granito bancada. Vou dar um salvar, e a qualidade aqui eu vou colocar no máximo, 12, e vou dar um OK. Pronto, já fiz um crop na minha imagem, já salvei, e agora vamos lá para o SketchUp. De volta aqui no SketchUp, você pode importar texturas de várias formas, né? A forma com que eu mais gosto de importar um mapa aqui no SketchUp, uma textura, eu entro no grupo onde eu vou querer aplicar esse mapa, então eu tenho que estar aqui no grupo dessa bancada, onde eu vou selecionar as faces, e eu vou vir em Arquivo, Importar, e eu vou localizar a minha imagem aqui. Vou selecionar ela e deixar marcada a opção Textura. Se eu selecionar uma imagem e marcar a opção Textura e clicar em Importar, vai vir um baldinho de tinta ali, e o que eu vou fazer é colocar esse baldinho aqui em cima da minha face, vou dar um clique, e o segundo clique aqui eu vou definir o tamanho dessa textura e clicar de novo. Então agora eu já apliquei o granito ali. Deixa eu ver na foto aqui onde que entra esse granito. Então ele é toda a bancada, né, menos nessa parte aqui que seria a madeira. Então eu vou retornar aqui. E para pegar agora essa textura e aplicar no restante, eu posso apertar o atalho B, B de bola, é o atalho para o balde de tinta. E com o Alt pressionado eu vou ter um conta-gota aqui que eu consigo selecionar um material já aplicado na cena. Veja que ele veio aqui para a área de seleção de materiais. E aí eu consigo aplicar em todo o restante aqui do modelo. Para fazer isso de forma mais rápida, eu posso apertar o Ctrl A para selecionar todas as faces, apertar o barra de espaço para cancelar aqui o baldinho, com o Shift eu vou retirar da minha seleção essa face que eu não vou querer, vou pegar aqui novamente, clicar na minha imagem e aplicar na bancada ali. Então uma forma rápida de você aplicar a textura em tudo aí. Aparentemente aqui na parte de cima da bancada parece que também é o granito, só como a gente está vendo ele de um outro ângulo, ele ficou bem espelhado. Então eu vou aplicar ele ali na parte de cima também. Vou entrar no grupo aqui, mesma coisa. Vou aplicar ele aqui. Posso apertar o Ctrl A e com o Shift retirar o que eu não vou querer e aplicar o material. E aí eu já tenho o granito aplicado em tudo aí. Então você já aprendeu como você vai baixar um mapa ou uma textura, onde você pode baixar.
você já aprendeu também a fazer um crop simples na textura e já aprendeu como carregar essa textura no SketchUp. Agora eu vou procurar por uma textura de madeira para botar aqui, que vai entrar aqui em outras partes também, e eu já vou mostrar uma outra forma de você criar uma textura aqui no programa. Eu achei uma textura aqui legal para madeira. Para achar ela foi no Pinterest mesmo. Eu procurei por, vou retornar aqui para te mostrar. Procurei por Wood Texture e fui baixando aqui, baixando. E aí eu achei essa daqui. Entrei nessa e cliquei para ver resultados semelhantes. Mais uma vez, clicando aqui nesse ícone aqui, apareceram várias outras aqui. Aí eu fui dando uma olhada e achei essa daqui que eu gostei. Então eu vou salvar ela aqui agora no meu computador e vou te mostrar como é a outra forma para você carregar uma textura lá no SketchUp. Já que no SketchUp, uma segunda forma, eu prefiro, particularmente, eu uso mais a primeira, arquivo, importar, textura e coloco porque eu já defino o tamanho que eu quero. A segunda forma é você vir aqui nesse botão aqui na aba de materiais, você vai vir aqui, vai clicar em criar material, ele vai abrir uma caixa para você, e aí nessa caixa você vai dar o nome, madeira escura, o nome que você quiser. Você tem várias opções. Esse material ele pode ter uma textura ou não. Ele por padrão ele já vem uma cópia do material que está selecionado ali, então ele copiou a textura da bancada. Se eu desmarcar aqui, ele vai seguir uma cor que eu quiser. Então se você quiser criar uma pintura sólida, você pode aqui. Mas eu quero usar uma textura, então eu vou marcar essa opção. E ao marcar aquela opção de usar a textura, ele já abre aqui a caixa para que eu selecione o mapa. E aí eu vou selecionar aqui a textura da madeira. Se você já tiver com a textura selecionada, para trocar o mapa é só clicar na pasta aqui, que ele vai abrir também, e aí você escolhe a textura aí. Aqui se você mexer, ele vai misturar uma cor com a sua textura. Se isso acontecer, para consertar é só você clicar no botão aqui, desfazer mudanças de cor. E aí vai ficar com a cor original da sua textura. Quando você der um OK, ele já criou, já veio para cá. E para aplicar a mesma coisa, eu vou entrar aqui no grupo que eu quero aplicar essa textura. Vou selecionar ela aqui e vou aplicar aqui com um balde de tinta. Bom, agora nós temos um problema, né? Que essa textura está com uma escala errada. Na verdade, temos vários problemas aqui. Então vamos aprender primeiro como manipular texturas no SketchUp. Para manipular uma textura, você seleciona a face que você aplicou, clica com o botão direito e vem na opção Textura. Aqui você vai ter a opção Posição. Você vai abrir essas opções, você consegue arrastar a textura. Aqui você tem a opção de rotacionar e escalonar, então você consegue aumentar ou diminuir a escala e rotacionar a sua textura. Aqui no vermelhinho é para mover também. Esses outros dois não recomendo você mexer, porque aí vai distorcer a textura, né? Se você quiser esticar ela, você pode, mas eu não gosto muito. Poderia até esticar um pouquinho aqui, não ficaria ruim não. Mas aqui já vai mexer na perspectiva, né? Então não é muito legal. Se você por um acaso mexer e sair do lugar, você clica com o botão direito, redefinir. Aí ele vai zerar tudo. Você pode também com o botão direito clicar aqui na opção de rotacionar e vir na opção aqui rotar e clicar, por exemplo, 90. Aí ela já vai girar 90 graus para você certinho. E aí você consegue aumentar. Você pode também apertar o Enter para confirmar e mexer na escala da sua textura sem estar com a face selecionada, vindo aqui no conta-gota, selecionando o material, e na parte de editar você pode mexer aqui nos valores. Então eu posso digitar, por exemplo, 1, veja que ela aumentou. Se eu digitar 0,2, ela vai diminuir. Se eu digitar 1,2, ela vai aumentar. E é proporcional. Se você desligar aqui esse cadeado, essa corrente, na verdade, você vai mexer distorcendo a sua textura. Então, por exemplo, 0,5, ela diminuiu aqui assim. Se eu diminuir aqui, 0,10, ela está diminuindo de tamanho ali. Então é assim que você vai fazer o mapeamento. Eu vou deixar aqui no padrão mesmo, 1,2 por 1,2. Vou travar aqui. E eu vou olhar na minha foto aqui, eu vejo que o tom dela está até um pouco diferente, mas não tem problema. Eu pego algo bem próximo, depois no V-Ray eu vou te ensinar a editar, né? A gente tem um mapa lá para fazer correção de cor nas texturas, que eu estou me preocupando mais é com os veios aqui. Então tenha atenção sempre no mapeamento também, uma coisa que eu vejo muitos alunos errando, atenção no mapeamento da textura. Aqui a gente vê pela referência que ela fica com os veios nesse sentido aqui, então eu vou manter ela assim.
E ela parece ser uma escala um pouco menor também, né? Então, vou tentar diminuir um pouco mais. E ao diminuir essa textura aqui, eu vou encontrar um problema, né? Que são essas linhas aqui. Isso aqui é o famoso tile da textura, é a repetição. Agora você vai entender o conceito de textura seamless. Quando a gente fala em uma textura seamless, é a textura que não tem essa repetição aqui. Você não tem essa sensação de repetição. Aqueles sites pagos, a maioria das texturas que vem lá já vem prontas para serem usadas. Então, por isso que vale a pena você pagar, porque a textura já vai vir pronta. Mas agora eu vou te ensinar como corrigir esse erro, né? Você pode corrigir de duas formas esse problema aqui. Uma das formas de você resolver esse problema de encaixe nas texturas é usar o GIMP. Falei sobre ele no curso também, vi muitos alunos errando essa questão e eu expliquei sobre o GIMP. Ele é um software totalmente gratuito, então você pode clicar aqui em Download e aí você tem a opção aqui de fazer download para Windows, Mac, você tem várias opções. Vou baixar aqui a versão para o Windows. E ao fazer o download é só você executar o arquivo. Eu vou deixar o link aí do site do GIMP na descrição. Vou escolher aqui em português mesmo, vou dar um OK. Vou instalar, esperar ele acabar de instalar aqui e já vou te mostrar como você vai usar ele. Após instalar, eu vou iniciar o programa. Se ele não criar um atalho na sua área de trabalho, você pode buscar aqui na busca do Windows por GIMP, que você vai localizar ele. A primeira vez ele demora um pouquinho para carregar mesmo. Então você aguarde o primeiro carregamento dele aí, eu vou esperar ele abrir e mostrar como que você vai usar ele para remover repetição da textura lá. Então esse é o GIMP aberto, veio várias opções aqui, né? Mas você não precisa se assustar nem se preocupar. Eu vou maximizar essa janela aqui, vou até fechar essas duas aqui. Eu vou vir em arquivo, abrir. Aqui em abrir eu vou localizar a pasta onde está o meu arquivo da textura, está aqui em madeira, vou clicar em abrir. Ele está me informando aqui que tem um perfil de cores. Eu vou pedir para que ele mantenha o perfil da textura. Ok, eu já estou com a textura aqui no GIMP. E o que você vai fazer é vir aqui em Filtros, Mapeamento, Tornar Encaixável. Ele já vai fazer um processo na textura aqui para tentar deixar ela com o tile perfeito, como seamless, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Por isso que eu vou te mostrar a segunda forma. E para salvar é só você vir em arquivo, exportar como. Aqui em cima você vai colocar o nome. Então até para a gente testar eu vou botar como madeira GIMP, para que a gente possa fazer um teste com a outra. O formato eu vou colocar como imagem JPEG. Vou clicar em exportar, qualidade máxima e vou clicar em exportar. Já fechei o GIMP, retornei aqui para o SketchUp e a título de teste eu vou pegar uma parte aqui, criar uma face, vou aplicar a madeira que está com problema e vou criar uma face nova aqui agora e vou importar a madeira que a gente fez no GIMP. Então arquivo, importar, vou trocar aqui para textura, madeira GIMP, importar e vou colocá-la aqui. Vamos ver o que acontece. Então veja que agora eu não tenho mais problema de encaixe ali, né? Até a posição aqui está diferente, mas tem problema, posso diminuir, rotacionar aqui para ficar igual. Vou aumentar o tamanho. Ok, então veja que foi resolvido o problema. Ele retirou essas linhas aqui porque ele pega a borda da sua textura e dá uma mesclada com o restante aqui. Então na maioria das vezes ele vai resolver o problema aí de forma rápida. E agora eu vou te mostrar outra forma. Se o GIMP não funcionar, você pode fazer isso também no Photoshop. Para remover a repetição no Photoshop eu vou vir em File, Open. Vou carregar aqui o madeira, que é o que está com problema. Vou dar 2 cliques em abrir. Vou deixar aqui a última opção marcada, vou dar um OK. Algumas texturas vêm com essas linhas aqui, né? Então eu vou trocar para a ferramenta de seleção. Vou pegar essa linha e vou arrastar para baixo. Vou arrastar para baixo também e elas sumiram. Agora, para remover repetição aqui no Photoshop, já é uma técnica um pouco avançada, mas é bem simples também. O que você vai fazer é vir aqui em Filter, Order, Offset. Clicando em Order Offset, você vai mexer essas barrinhas aqui, até começar a aparecer a área de repetição ali, que seria aquele risco ali do meio. Então vou posicionar no meio aqui, e vou mexer essa daqui também para posicionar no meio. Então eu tenho essa repetição aqui e essa repetição aqui. Eu vou dar um OK. E o que eu vou fazer, importante está do jeito que eu fiz aqui, background, você não vai mexer em mais nada além disso, só o Filter Offset. Vai pegar a ferramenta de retangular Selection aqui, vai segurar o botão esquerdo do mouse, fazer uma seleção e vai pressionar o Delete.
Ao pressionar o Delete vai aparecer a opção Fill, você vai dar um OK, ele já vai dar uma trabalhada ali, tentou limpar um pouco, você pode apertar o Delete de novo, OK, ele vai tentar limpar mais, Ctrl D de dado aqui no Photoshop você desfaz a seleção, e agora eu vou fazer uma seleção aqui para tentar remover essa linha. Então vou apertar o Delete, Enter, Delete de novo, Enter, Ctrl D para desfazer, e ele já deu uma melhorada aí, né? Ainda sinto um pouco, então posso tentar fazer uma área um pouco maior aqui, para tentar tirar essa mancha clara. Vou apertar o Delete, Enter, e agora sim parece que limpou bem, Ctrl D para desfazer, e vou pegar essa mancha aqui também, Delete, Enter, e OK. Ainda está uma linha aqui que me incomoda, então eu vou fazendo até eu achar que está bom, Delete, Enter, e acho que já dá para a gente fazer um teste aí. Então agora eu vou em File, Save As, JPEG, eu vou mandar aqui o nome de Madeira Photoshop. Salvei, qualidade máxima, JPEG, OK. Vou retornar aqui no SketchUp e vou criar uma nova face aqui para a gente testar. Vou inverter para ficar para o lado certo. Arquivo, importar. E eu tenho aqui o Madeira Photoshop, textura, importar. E vou colocá-la aqui. Veja que removeu, né, deu uma aliviada boa, não ficou tão perfeito quanto o GIMP, mas eu poderia retornar lá no Photoshop e continuar tentando aqui pegar a área e deletar, né? Mais para frente, quando a gente aprender sobre Photoshop mais a fundo, você consegue fazer outras edições na sua textura aí. Mas é assim que você vai fazer para remover as repetições, ou com o Photoshop ou com o GIMP. Recomendo que você tente o GIMP primeiro, se não ficar legal, tenta o Photoshop. Se não der jeito, tente achar uma outra textura, ok? Então é assim que eu faço para remover ali. Bom, eu acho que a melhor foi essa daqui, então o que eu vou fazer é clicar em selecionar, conta a gota, Madeira GIMP, e aí eu vou entrar aqui nesse grupo e vou aplicar o Madeira GIMP ali. Veja que agora eu não tenho mais o problema relacionado àquela repetição que eu tinha antes. Eu posso deletar essas faces daqui. E olhando aqui na nossa imagem, essa madeira vai entrar aqui, ali, né? Então eu vou fazer isso, eu vou aplicar a madeira para o resto da cena aqui. Só que eu não vou fazer aqui na aula porque eu quero que você faça, para saber se você teve dúvida, se eu expliquei direito. Se você não conseguir, deixe nos comentários. Eu vou encerrar essa aula por aqui, fica como exercício. Na próxima aula eu já vou voltar com essas texturas aplicadas e mapeadas. Inclusive aqui ficou faltando ali do fundo. Eu vou pegar na internet também, vou fazer o mesmo procedimento, até mostro onde que eu achei, mas eu quero que você tente fazer para exercitar. E vou fazer uma segunda aula também mostrando os objetos orgânicos, né? Como que a gente vai fazer esse mapeamento. A gente vai pegar uma textura de madeira para os bancos aqui, uma textura para o vaso também. Ele é uma pintura, né? Mas a gente pode tentar trabalhar com uma textura para aprender um pouquinho mais, unindo o que a gente já falou sobre plugins. E eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de fazer o seu comentário e também indicar o curso para pessoas que possam ter interesse. Eu me despeço por aqui e nos vemos na próxima aula.